Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula de física, nós vamos resolver alguns exercícios aplicando aqui as leis de Newton. Vamos começar aqui com o primeiro exercício, tá? Vamos calcular a aceleração desse bloco e a reação normal de apoio aqui, tá? Então a gente tem um bloco de massa m igual a 5 kg, sendo puxado aqui por uma força horizontal. Perceba aqui, ó, o vetor que me dá a característica dessa força é esse daqui, que ele é igual 10 newtons na direção I, ou seja, a intensidade da força 10 newtons, e a direção da força está na direção I, que representa o que? O meu eixo X aqui. Então, o movimento ocorre apenas em uma dimensão, tá? Se o movimento ocorre só nessa dimensão, a aceleração também vai ser uma aceleração aqui na horizontal. Lembrando que o princípio fundamental da dinâmica, lá, segundo a lei de Newton, nos fala o quê? Somatório das forças que atuam sobre um corpo é igual ao quê? A massa desse corpo vezes a aceleração. Como nesse exercício nós estamos preocupados em achar a aceleração aqui na direção x e a reação normal de apoio que acontece na direção y, eu preciso escrever essa relação aqui vetorial em função das duas componentes, na direção x e na direção y. Tá? Então essa expressão escrita em função das componentes vai ser somatório das forças na direção x, massa vezes aceleração x. Somatório das forças na direção y, massa vezes aceleração y. Primeira coisa que você vai fazer aqui agora, fazer um diagrama de corpo livre dessa minha massa. Um diagrama que representa todas as forças que atuam na massa M. Então a gente tem a força F, a força peso, que está aqui na vertical apontando para baixo, e a força da reação normal, reação do apoio aqui, tá? A força que o solo aqui faz nessa caixa. Como o movimento ocorre aqui só na direção x, eu vou chamar essa aceleração aqui na horizontal de aceleração x. Aplicando agora a segunda lei de Newton aqui para a direção x, eu tenho o quê? Somatório das forças na direção x é igual a massa vezes a aceleração. Aí a gente olha aqui no diagrama de corpo livre e vê quais são as forças que estão atuando na direção x. Ó, a direção x está dada por essa direção aqui. Então, olho no meu diagrama e vejo quais forças atuam nessa direção, tá? Independente do sentido que elas atuam. Olhando para o diagrama, a gente sabe o quê? Que a única força que está atuando na direção x é a força F. E qual é o sinal? Perceba que aqui está positivo, mas por que é positivo? Ó, olha aqui o sentido que a força está apontando, não é o mesmo sentido positivo do eixo x, ó, dado pelo vetor I. Então, se o seu vetor coincidir com o sentido desse vetor aqui, I, a sua força vai ser positiva nesse sistema de referência. Tá? Então, por isso que está positivo. A aceleração coincide com o sentido da força, então ela é positiva também. Então, nesse caso, a aceleração em x é igual a força sobre a massa. Substituindo os valores dados aqui pelo enunciado do exercício, força 10 newtons e a massa do bloco 5 newtons, a aceleração vai ser o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Trabalhando agora na direção y, somatório das forças na direção y é igual a massa vezes a aceleração y. Perceba o seguinte, o corpo não se movimenta na direção x, tá? Então não tem deslocamento na direção y, desculpe. O corpo não se movimenta na direção y, então não tem deslocamento na direção y. Por sua vez, a velocidade nessa direção é nula e a aceleração também é nula. Por isso que aqui apareceu do lado direito do meu somatório das forças igual a zero. Agora, quais são as forças que estão atuando na direção y? Ó, no sentido positivo do meu eixo y, eu tenho a força de reação normal, de apoio. E no sentido negativo, eu tenho a força peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, força de reação de apoio menos a força peso é igual a zero. Então, positivo porque esse sentido coincidiu com o sentido positivo do eixo y, negativo porque
esse sentido é oposto ao sentido positivo. Então, a força de reação normal é igual a mg nesse caso. Então, a reação normal de apoio vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso foi adotada por simplificação como 10 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 10, 50 newtons. Tá? Então, as respostas das questões aqui do exercício 1, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, reação normal do apoio 50 newtons. No segundo exercício, vamos calcular a aceleração do bloco e a reação normal de apoio. Perceba que, diferentemente do exercício 1, a força que é aplicada aqui no bloco de massa M, ela não é mais uma força na horizontal, ela está inclinada. Tá? Toda vez que você trabalhar num sistema onde você tem uma força que está inclinada, você obrigatoriamente precisa decompor essa força nas duas direções. Tá? No caso de sistemas que estão aqui contidos num plano. Tá? Uma força na direção x e uma força na direção y. Então vamos agora fazer um diagrama de corpo livre para essa massa aqui. Quais são as forças que estão atuando nessa massa? Na direção x eu vou ter a componente Fx da força F. Na direção y eu vou ter a componente Fy da força F, a reação normal do apoio e a força peso. A aceleração ocorre na direção x, é um movimento em uma única dimensão. Tá? Na direção y não tem movimento. Então, deslocamento, velocidade e aceleração são nulos na direção y. Vamos agora escrever aqui a segunda lei de Newton baseado no diagrama de corpo livre. Na direção x e na direção y. Na direção x, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração x. Quais são as forças que estão atuando na direção x? É só a componente Fx da força F, que está aqui. Positivo, coincidindo com o sentido positivo do meu eixo x. Fx vai ser igual ao que? F cosseno de 30, porque o ângulo θ aqui é de 30 graus, massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, F vezes o cosseno de 30, dividido por m, no caso m igual a 10, a aceleração vai ser o quê? 1,73 metros por segundo ao quadrado. Na direção y, como não tem deslocamento, velocidade nem aceleração na direção y, o somatório das forças aqui vai ser igual a zero. Então eu vejo lá, Rn mais Fy menos mg, menos porque está no sentido oposto ao sentido positivo do eixo y. Tá? Rn mais Fy menos mg é igual a zero. Daqui eu tiro que a reação normal de apoio vai ser igual a força peso menos a componente y da minha força F. A componente y vai ser o F seno de 30. F, que é 20 vezes o seno de 30, que é meio, vai ser igual a 10, que é o que está aqui. Então, minha força normal vai ser o quê? 100 menos 10, que é igual a 90 newtons. O exercício 3, vamos calcular o módulo da aceleração de cada um dos blocos e a força de tração que une esses blocos. Tá? A força de tração aqui nessa corda. A força aplicada aqui na massa M2 é igual a 100 newtons. A massa M1 vale 10 kg e a massa M2 5 kg. Retomando aqui o esquema do sistema do exercício, tá? E os valores de cada uma das quantidades aqui. Vamos imaginar a seguinte coisa. Ó. Se eu estou puxando o bloco M2 com uma força F, você concorda que o movimento aqui vai ser só na direção X, aqui da esquerda para a direita, tá? Então esse corpo aqui vai ter uma aceleração horizontal, A1,
e o corpo de massa M2 uma aceleração A2. Quando eu puxo esse bloco de massa M2 com uma força F, eu estou esticando essa corda que está unindo os dois blocos, o bloco de massa M1 e o bloco de massa M2. Tá? Vamos supor que essa corda aqui não possua massa e ela é inextensível, ou seja, ela não é um elástico, ela não vai esticar, ela vai manter o mesmo comprimento dela aqui. Tá? Enquanto eu estiver esticando isso aqui, ela simplesmente vai transmitir a força de um ponto para o outro aqui. Então, quando eu puxo a massa M2 com uma força F, a massa M2 puxa a massa M1 através da corda com uma força que eu vou chamar de T12. T porque eu vou falar que é a tração com que ela puxa. Então, tração 1, 2. Tração com que a massa M1 é puxada pela massa M2. Por sua vez, quando eu estico, puxo a massa com uma força F, ela puxa a massa M1 com uma força T12 e a massa M1 puxa a massa M2 no sentido oposto com uma força T21, ou seja, força que a massa 2 é puxada pela massa 1. Força com que a massa 2 é puxada pela massa 1. Vamos fazer agora o diagrama de corpo livre para a massa M1. Então, para a massa M1, a única força aplicada nesse caso aí, T12, aceleração A1. Para a massa M2, eu tenho a força F e a força T21. Nesse caso, nesse exercício, eu não vou me preocupar com a força na direção Y. Por quê? Porque no enunciado não pede para calcular a reação normal. Ele quer simplesmente saber qual é a aceleração de cada uma das massas e qual é a tração aqui na corda. Tá? Então, o que está acontecendo na direção Y, eu estou desprezando. Mais para frente, nas próximas aulas, quando a gente incorporar força de atrito, que nesse caso aqui foi desprezada, a gente vai precisar levar em conta o que acontece na direção Y, porque ela influencia na força de atrito. Tá? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Agora, escrevendo uma equação, ou melhor dizendo, uma segunda lei de Newton para cada uma das massas, eu tenho o seguinte. Somatório das forças para a massa M1 vai ser o quê? Somatório das forças na direção x, massa M1 vezes a aceleração 1. Então eu tenho a única força que atua na direção x, que atua nessa massa M1 é T12. Tá? Então a força com que a massa 1 é puxada pela massa 2 é igual a massa 1 vezes a aceleração 1. Aplicando a segunda lei de Newton agora para a segunda massa, para a massa M2, somatório das forças. Então vai ter F menos T21 é igual a M2 vezes A2. F menos T21 é igual a M2 vezes A2. Perceba agora que eu tenho um sistema de equações. Eu tenho duas equações, uma para a massa M1 e outra para a massa M2. Eu tenho duas equações e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 incógnitas. Duas equações e 4 incógnitas, não vai ser possível determinar dessa forma as variáveis. Tá? Eu preciso ter pelo menos o mesmo número de variáveis e o mesmo número de equações. Mas a gente consegue fazer algumas suposições e simplificar essas equações. Ó. A primeira delas é essa daqui. Você concorda que quando eu puxo essa massa M2 com essa força F, eu estico essa corda? Você concorda que as duas massas vão se deslocar com a mesma velocidade e com a mesma aceleração? Então a aceleração 1 vai ser igual à aceleração 2, que eu vou chamar simplesmente de A. Quando eu faço isso, eu tinha aqui a princípio duas equações e 4 incógnitas, eu vou ter agora duas equações e 1, 2, 3 incógnitas. Eu diminui uma incógnita, mas ainda não está legal. Eu preciso ter o mesmo número de incógnitas, o mesmo número de equações. Mas agora a gente recorre quem? A terceira lei de Newton. Ela fala o quê? Que a toda ação existe uma reação na mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Resumindo o que eu falei,
a força com que a massa 1 é puxada pela massa 2 é igual à força com que a massa 2 é puxada pela massa 1. E eu vou chamar isso aqui de T. Quando eu faço isso, meu sistema que tinha 3 incógnitas e 2 equações passa a ter 2 equações e 2 incógnitas. Opa, agora eu consigo resolver esse sistema. Tá? Existem várias maneiras. Nesse caso aqui que eu vou fazer, ó, tá pedindo para eu fazer isso. Aqui eu tenho T, aqui eu tenho F menos T. Se eu somar essas duas equações, uma das minhas incógnitas vai desaparecer, o T vai desaparecer. E eu vou ter o quê? Que a força F, que eu sei o valor, é igual a M1, que eu sei o valor também, vezes A, mais M2, que eu sei o valor, vezes A. Ou seja, a única coisa que eu não sei aqui é o valor de A. Escrevendo isso aqui de uma maneira mais compacta, colocando em evidência o valor de A, a gente chega o quê? Que a aceleração é igual a F, que é a força externa, dividido pela soma das massas. Substituindo os valores aqui, a aceleração vai ser igual a 6,67 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a tração, o que eu faço? Eu pego essa equação, o A de baixo, tá? Uma vez que eu já conheço o A, e calculo a tração. É mais fácil eu pegar essa aqui, que ela é mais simples do que essa daqui, tá? Sai mais diretamente o valor da tração. Então vai ser o quê? M1 vezes A, T M1 vezes A. Mas quem é o A? O A é isso daqui, ó, F sobre M1 mais M2. Então o valor está aqui. Substituindo os valores, a tração vai ser igual a 10 vezes 6,67. Por quê? Porque a massa M1 é igual a 10 e a aceleração é 6,67. Então T ficou a 10 vezes 6,67. Então a minha tração vai ser igual a quê? 66,67 newtons. Tá? Então aí está determinado a aceleração de cada uma das massas, que nesse caso é a mesma, 6,67 metros por segundo ao quadrado, e a tração na corda aqui, que é de 66,67 newtons. No exercício 4, vamos calcular o módulo da aceleração do conjunto e a força de contato, a força aqui, ó, entre as duas massas. Sabendo que a massa M1 é igual a 1 kg, a massa M2 2 kg e a força F, que é essa força aplicada, 15 newtons. Mesma história, tá? Tem o meu sistema, vou fazer um diagrama de corpo livre para cada uma das massas. Então, na massa M1 eu tenho uma força F, que é a força externa, e a força com que a massa 2 empurra o bloco 1. Aceleração, tá? No mesmo sentido dessa força, movimento só na horizontal. Para a massa M2 eu vou ter o quê? A força com que a massa 1 empurra a massa 2 e a aceleração no sentido da força também. Tá, na massa M2 eu não tenho nenhuma força no sentido oposto de F12. Aplicando agora, segundo a lei de Newton, para cada uma das massas, para a massa M1 eu vou ter o quê? F menos F21 igual a M1A. Para a massa M2, F12 igual a M2A. Tá? Perceba o seguinte, quando eu empurro essa massa M1 que está em contato com M2 com uma força F, ambas as massas se deslocam com uma aceleração aqui de mesmo valor. Tá? Por isso que ficou M1 vezes A e M2 vezes A. Mesma história aqui, eu tenho um sistema com duas equações, uma, duas, três incógnitas. Mais uma vez a gente recorre à lei de terceira lei de Newton, que fala o quê? Que a força com que M1 empurra M2 é a mesma com que M2 empurra M1. Essa força está na mesma direção, tem a mesma intensidade e sentidos opostos. Ou seja, a força com que o 1 empurra 2 é igual à força com que 2 empurra 1.
que é igual a força de contato, que eu vou chamar. Então, reescrevendo essa equação no lugar de F12 e F21, coloco força de contato. Mais uma vez eu tenho um sistema, vou somar essas duas equações novamente. E a aceleração vai ser igual ao do exercício anterior. Tá? Então, quando você tem dois corpos em contato e dois corpos unidos por uma corda sendo puxado, a aceleração é calculada da mesma forma. Substituindo os valores do enunciado, a força de 15 e as massas M1 de 1 e M2 de 2 kg, a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E a força de contato, como é que eu calculo? Eu pego essa expressão aqui, força de contato igual a M2 vezes A. A é o quê? É Fm1 mais M2. Então a força de contato vai ser M2, 2 kg, vezes A, que é 5. Então 2 vezes 5, força de contato igual a 10 newtons. Exercício 5. A gente tem um plano inclinado aqui. Conhecemos desse plano o ângulo de inclinação e conhecemos o valor da massa dessa caixa que está se deslocando aqui sobre esse plano. Tá? Calcule a aceleração do bloco, ou seja, a aceleração desse bloco de massa M, e a ação normal de apoio, ou seja, a força com que o plano aqui está empurrando a massa M aqui desse bloco. Quando a gente trabalha com plano inclinado, é interessante você fazer um sistema de referência que acompanhe a inclinação desse plano. Tá? Então ele vai ser representado dessa forma. Vamos agora colocar quais são as forças que estão atuando nessa massa, nesse bloco de massa M. A única força que está atuando nesse bloco de massa M é a força-peso, que ela é sempre vertical e dirigida para baixo. Perceba o seguinte, ó, esse ângulo aqui é o mesmo que esse, é um ângulo θ. Como é que você determina isso? Ó, presta atenção, imagine nesse vetor uma linha que vem até aqui embaixo. Você vai formar aqui um triângulo retângulo. Ó. Se esse triângulo é retângulo, eu também tenho um triângulo retângulo aqui. Ó. Se eu unir uma linha daqui para cá. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo de cá. Esse ângulo aqui é 90, esse aqui de baixo 90. Se esse ângulo é 90, esse é 90, esse é igual a esse, se a soma dos ângulos do triângulo é igual a 180, o θ, que é esse ângulo aqui, só pode ser igual a esse ângulo aqui de baixo. Tá? Por isso que aqui também é θ. Decompondo agora esse vetor da força-peso nas direções x e y, eu vou ter na direção x mg seno θ, na direção y mg cosseno θ, e para cima aqui eu tenho a reação normal de apoio. Para não ficar muito confuso com esse sistema inclinado, agora eu pego ele e escrevo ele dessa forma. Tá? Uma vez que eu já determinei quais são as forças, agora eu aplico a segunda lei de Newton para cada uma das direções. Para a direção x, somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Qual é a força que está na direção x? mg seno de θ. mg seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Na direção y, a força de reação normal menos mg cosseno θ é igual a zero. Por quê? Porque só tem o movimento na direção x. Da primeira relação da direção x, tiro que a aceleração era igual a g seno θ e a reação normal de apoio igual a mg cosseno θ. Quando você tiver um exercício e tem os valores numéricos do ângulo, da massa, é só pegar a expressão final aqui e substituir e fazer os cálculos. Uma coisa que é importante nesse ponto deixar claro aqui é o seguinte: eu não quero que você decore essas equações, até porque elas vão mudar de situação para situação. O que eu quero que você aprenda é o processo de chegar nas equações, tá? Então você sempre vai ter que passar por todas as etapas e chegar nas equações. Jamais trabalhar com as equações finais aqui. Tá? Isso para todos os exercícios. Vamos agora para o exercício 6. Dados M1 e M2, ou seja, você conhece os valores de M1 e M2. Calcule
o módulo da aceleração do conjunto, a força de tração na corda e a força nesse pino aqui, tá? Onde está presa a polia. Nesse caso de sistemas com polia, eu vou supor o que? Que M2 é maior do que M1. Por mais que o enunciado do exercício não esteja falando, eu vou supor isso. Tá? Uma vez que você conhece as massas, você vai saber qual é maior. Nesse caso aqui, eu vou supor que M2 é maior do que M1. Então, imagine que o sistema está dessa forma, significa o quê? Que a massa M2 está descendo e a massa M1 está subindo. Vamos fazer o diagrama de corpo livre na própria figura aqui do sistema, tá? Já para facilitar a nossa vida. Então, na massa M2 eu tenho uma força, que é a força peso, que é dirigida aqui para baixo. Na massa M1 também tem a força peso dela. Tem umas trações aqui da corda, tá? Tração T21, que ou seja, a força com que a massa M2 puxa a massa M1 e a força com que a massa M1 puxa a massa M2. Como eu disse anteriormente, essa massa aqui está descendo, essa está subindo com aceleração A e essa descendo com aceleração A. Isso significa o quê? Que essa corda que está aqui na polia, que serve para prender, para ligar as duas massas, ela não tem massa e ela é inextensível, tá? Ela não estica. Tá? Então os dois blocos têm a mesma aceleração. Retomando aqui os vetores, vamos agora fazer o quê? Aplicar a segunda lei de Newton para cada uma das massas. Então, para a primeira massa, para a massa M1, somatório das forças igual a massa M1 vezes a aceleração. Então, eu tenho a força com que a massa 2 puxa a massa 1, menos M1G igual a M1A. Vamos entender os sinais aqui. Eu estou supondo a seguinte coisa, estou supondo positivo o sentido da aceleração. Então, para o caso da massa M1, tudo que tiver para cima vai ser positivo. T21 e A. T21 e A. Tudo que está para baixo, negativo. Agora para a massa M2, somatório das forças Y igual a massa M2 vezes a aceleração. Aqui preste atenção, tudo que está para baixo eu coloquei positivo e o que está para cima, negativo. Menos T12 mais M2G mais A. Então, na direção Y, para massa M2, aplicando a segunda lei de Newton, eu chego nessa relação daqui. Juntando agora as duas equações no sistema, tá? E recorrendo novamente à terceira lei de Newton, eu sei o quê? Que a tração com que a corda 1 é puxada que a massa 1 é puxada pela massa 2 é igual à tração com que a massa 2 é puxada pela 1, que eu vou chamar simplesmente de T. Reescrevo meu sistema levando em conta essa informação. Somo essas duas equações. Cancelo esse T com esse. Tá? Coloco em evidência G no primeiro termo aqui e A no segundo. Chego que a aceleração do conjunto é o quê? G, M2 menos M1, dividido por M1 mais M2. Tá? Somo as equações, termo a termo, lado a lado, né? Membro a membro das equações. Coloco em evidência o G aqui, o A desse lado. Como eu quero calcular a aceleração, vou isolar o A aqui. Tá? Então escreva a expressão dessa forma. A tração, vou calcular de que forma? A tração, vou pegar essa equação aqui. Ela vai ser igual a quê? T menos M1G igual a M1 vezes A. M1 vezes A. Tudo isso aqui representa a aceleração. Passando esse termo aqui para o lado direito da equação, para deixar o T sozinho aqui, que é o que eu quero calcular, a equação fica dessa forma. M1G mais M1G vezes a aceleração. Colocando em evidência o M1G, eu posso reescrever essa expressão dessa forma, tá? Perceba que se eu multiplicar esse M1G por 1, eu retomo o primeiro termo, e o M1G por essa outra fração, eu retomo ao segundo termo aqui, tá? Então, tá tudo correto aí. Agora presta atenção, aqui eu vou tirar o MMC, vou multiplicar em cima e embaixo por M1 mais M2A. Quando eu faço isso, o denominador fica comum. Então, fica M1 mais M2 vezes 1, M1 mais M2.
mais o que? M2 menos M1. M2 menos M1. Esse M1 com esse M1 corta, né? Porque são mesmo valor e sinais opostos. O que sobra aqui em cima? M2 mais M2, 2M2, vezes M1G, dividido por M1 mais M2. Então a tração é calculada dessa forma. Uma vez que você conhece os valores das massas, é só substituir nas duas expressões e determinar numericamente o valor de A e numericamente o valor de T. O exercício ainda não acabou. Lá ele pede para calcular o quê? Qual é a tração na corda? A tração na corda é dada por T, tá? E pede para calcular o quê? A força aqui no pino. Perceba o seguinte, ó. A polia ela só serve para transmitir a força de um lado para o outro, tá? Então, a força nesse ponto tem que ser a mesma desse daqui. E a mesma coisa aqui, ó. Então, tem um T para baixo, um T para baixo, e a força está aqui no pino para cima. Esse sistema aqui, você pode supor que ele está preso aqui no teto, então ele não se movimenta, então ele está em equilíbrio. Então, essa força FP tem que ser igual ao somatório das forças que estão aqui para baixo. Então, FP, na verdade, vai ser igual ao quê? 2 vezes a tração. Pô, mas a tração a gente já calculou aqui. Então, ótimo. Minha força no pino vai ser o quê? 2 vezes esse valor. Se eu multiplicar isso aqui por 2, aparece o quê aqui? Ó? 4 M2, M1, G, M1 mais M2. Que é a força aqui no pino. E para encerrar, o exercício 7, tá? Dados M1 e M2, calcular a aceleração do conjunto e a força de tração aqui na corda. Vamos construir o diagrama de corpo livre no próprio esquema aqui do sistema, tá? Perceba agora o seguinte, ó. A gente aplicou a terceira lei de Newton nos últimos 3 exercícios, tá? Então você já sabe que a tração aqui é a mesma nesse ponto. Então vamos chamar tudo de T, não vamos fazer mais T21, T12. Por quê? Porque você já sabe que pela terceira lei de Newton e pelo princípio de funcionamento dessa polia, a tração nesse ponto é igual a desse, tá? Então agora ficou fácil. Se essa massa está indo aqui para a direita, essa aqui está o quê? Está descendo. Então a aceleração está aqui. A aceleração dessa massa é igual à aceleração dessa, tá? Perceba que essa massa aqui não está em queda livre, não. Ela está sendo sustentada por essa corda aqui, tá? Aplicando agora a segunda lei de Newton para cada uma das massas, então para a primeira massa M1, somatório das forças, massa de aceleração. Então eu tenho T M1 vezes A. Para a segunda massa M2, somatório das forças, massa vezes aceleração. Aqui eu vou ter, ó, menos T mais M2 é igual a M2 vezes A. Lembra que o sinal aqui eu estou levando em consideração o seguinte: tudo aqui está para baixo, positivo. Então positivo para o M2G e positivo para o A. Esse aqui está para cima, negativo. Agora vamos somar essas duas equações do sistema. Tá? A gente chega no quê? Somando essas duas equações, T menos T vai dar zero. M2G vai ser igual a M2A mais M1A. Então A vai ser o quê? M2G dividido pela soma das massas. E a tração na corda é fácil. Eu pego essa primeira expressão aqui. No lugar do A, eu substituo essa expressão aqui. Então, o T vai ser igual a M1 vezes M2G dividido por M2 mais M1. Bons estudos e até a próxima.